Estamos no ar para mais um Comunicando e Andando e sim, seguimos em Passo Fundo na nossa caminhada aqui pelo interior do estado. Para quem está nos acompanhando aí no canal Marketing, a gente está a mais ou menos 300 quilômetros da capital de Porto Alegre e essa conexão, a gente não está aqui de graça, né? Foi uma conexão feita em 2023 com a galera aqui, ó, da Sede Estúdio. A Sede Estúdio, sim, é a casa do Comunicando e Andando em Passo Fundo. Então, se tu tá pensando em gravar um conteúdo, precisa gerar conteúdo pro teu negócio, procura a galera da Sede Estúdio. Eles estão na Independência, na Rua Independência, 800, Sala 2. Fala com o Neno que ele vai dar um desconto só porque tu viu aqui no Comunicando e Andando. Ele disse que não ali, mas pode falar que ele vai dar sim, não tem estresse nesse sentido. E também chegamos aqui, estamos hospedados no Tours Hotel. Ele tá no coração de Passo Fundo, é um baita hotel, tem uma recepção muito boa e atendimento de qualidade. Então, se tu vier pra cá para um evento ou para conhecer a cidade, procura a galera da Tours Hotel, que tu vai ser muito bem recepcionado. E hoje a gente segue a nossa jornada por aqui de conteúdo e vou trazer pra mesa já Marco Antônio Montoya. A bio dele é gigantesca e o currículo dele até assusta se a gente lesse todo de tão grande que é, mas eu vou resumir um primeiro esboço do que é o nosso assunto e depois ele entra aqui contando um pouco da trajetória dele. Ele é professor e especialista em economia. Vai ficar muito raso essa minha introdução para o conteúdo que a gente vai ter aqui. Montoya, vou te chamar assim porque foi assim que me apresentaram, né? Obrigado por ter topado esse bate-papo, por estar nos recebendo aqui nessa cidade maravilhosa que é Passo Fundo. E não tenho dúvida que é a primeira etapa aqui, nosso primeiro passo de muitos que a gente vai dar. Primeiro, o Comunicando e Andando fala bastante sobre comunicação, negócio, a gente vai entrar nesse assunto, mas eu queria conhecer quem é o Montoya, onde que despertou o interesse de trilhar no assunto da economia, que eu tenho certeza que dentro do empreendedorismo muita gente acaba não focando nisso, não dando muita atenção, mas se não cuidar da economia, o negócio realmente não performa. Obrigado por ter topado mais uma vez e gostaria de entender quem é o Montoya e por que entrou nesse mundo da economia. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Sempre é uma excelente oportunidade de falar sobre estes assuntos de economia, empresas, né? e possibilidades de negócios. A verdade, vocês já viram meu sotaque, eu sou um produto importado, eu vim do Brasil, vim do Peru, fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área da economia, fiz doutorado na USP, também na área de economia aplicada, e rodei por várias universidades. Atualmente sou professor sênior da Universidade de Passo Fundo e tenho uma empresa de consultoria e ultimamente estamos trabalhando com ciência de dados e inteligência artificial para gestão empresarial, para gestão pública, sempre atualizando-nos em grupos interdisciplinares, multidisciplinares, para poder dar conta dessa nova ola que é a inteligência artificial, né? Temos muitos dados hoje, mas as pessoas não sabem o que fazer com tanta informação. Faz 15, 20 anos atrás diziam que está faltando informação. Agora está sobrando informação, mas não estão conseguindo gerar valor com elas. Meu interesse, aí para a tua pergunta, não, de economia é desde muito criança. Venho de uma família que são empreendedores, muitos empresários, e sempre me interessou como funcionava esse processo. Então, na família eram engenheiros, ou eram advogados, ou eram médicos. Quando decidi eu fazer economia, todo mundo ficou assustado porque não era não era o fluxo. Não era o fluxo, não é o movimento tradicional. Mas foi muito importante, me encontrei nessa área, não? Entrando em meios quantitativos. E minha caminhada foi nesse sentido. Me formei lá no Peru, na Universidade San Martín. Na época do terrorismo, tinha Sendero Luminoso, a situação não era muito boa, aí decidi fazer o mestrado. Fiz lá na URGS e uma coisa me levou a outra, depois casei, família, filhos, e atualmente moro em esta cidade maravilhosa chamada Passo Fundo, né? E parte de minha vida profissional e acadêmica muito importante passou pela Universidade de Passo Fundo, mas sempre ligado à consultoria de empresas, ao mundo empresarial. Legal. Eu acho que, diferente do fluxo que a gente leva, a economia, a gente, claro, tem o que passou, a gente tem que se preocupar, né, para planejar o futuro, mas o ideal é a gente sempre trabalhar do momento que a gente está para frente, o que fazer com esses grandes números aí que tu citou, e acho que é aí que a gente pode entrar no assunto. Queria que tu fizesse
um overview, assim, do cenário atual econômico no Brasil, e pensando em todo esse contexto de empreendedorismo, de negócios, de emprego, enfim, para que todo mundo se sinta contemplado do que a gente vai debater por aqui em cima do cenário, né? Só fazer uma descrição do Brasil. O Brasil é um país continental que tem vários países dentro de um país. Vários Brasis. Tem vários Brasis, tá bom? Mas por uma questão de simplificação, você pode dividir em minhas palestras, nos diferentes trabalhos que eu faço, eu divido o Brasil em 2 países. O Brasil do agronegócio e o Brasil do resto da economia. Quando estamos falando do Brasil do agronegócio, estamos falando do Brasil que deu certo. As performances em termos de resultado, produtividade, eficiência tecnológica, no agronegócio, especialmente no agronegócio empresarial, é muito pujante. É líder mundial. Tem tecnologia própria, recursos naturais, mas tem um capital humano muito qualificado a respeito. Quando você compara, por exemplo, a mão de obra de propriedades de 100 hectares para cima com a Europa e com os Estados Unidos, está falando de pós-graduação ao mesmo nível. Então, a mão de obra é muito qualificada, não é uma mão de obra qualquer. Claro, quando você faz a média da mão de obra do setor rural, então aí baixa, porque é média e média. É por isso que temos que ter cuidado nessa situação. Os dados são muito delicados nesse sentido. Nesse sentido, são muito delicados. Então, o país do agronegócio é que financia o resto da economia, tá bom? Na literatura se observa que o desenvolvimento econômico de uma nação não se dá só pela agricultura. Se dá pela agricultura financiando indústrias, produtos de grande valor. Um punhado de soja, um punhado de soja. Este celular é muita tecnologia e desenvolvimento. Está observando isso? Então, a soja, o milho, o trigo, tudo isso financia o desenvolvimento. E esse lado do Brasil ainda deixa muito a desejar. É um setor muito protegido, é um setor que ainda não apresenta níveis de competitividade elevados e um setor onde precisa se desenvolver muita coisa. Então, isso assim em termos gerais, tá bom? Em termos assim econômicos, temos um grande problema dentro da economia que é o déficit fiscal. A falta de disciplina de gasto do setor público atrapalha, pressiona a taxa de juros para cima, gera incertezas, gera inquietudes e isso estressa o mercado, estressa o empreendedor. A falta de disciplina fiscal. Estava pagando a conta. Né? Claro que sim. Se você vê nos anos 70, nos anos 60, o PIB brasileiro era maior que o PIB chinês. De lá para aqui perdemos muito espaço. E uma variável que permanentemente está acompanhando o Brasil é um déficit fiscal absurdo. Quando você gasta mais do que arrecada, você destrui grande parte da economia e isso é uma espécie de câncer. Precisamos resolver esse problema. Né? Nossos políticos, nossos gestores públicos precisam observar que quanto mais déficit fiscal, os que mais se prejudicam são as famílias com menos renda. Com certeza. Porque quem tem mais renda se sabe proteger. Então, esse é um pecado que nos acompanha ao longo dos últimos 40 anos, 30 anos. Mas, apesar de tudo isso, tem setores que estão sempre se desenvolvendo, né? Ante a adversidade sempre estão desenvolvendo. E o Brasil apresenta alguns setores importantes nesse sentido. Então, esse é um contexto geral, tá legal? A performance econômica dos últimos 6, 7 anos é muito ruim, é mediocre, né? O histórico brasileiro dos últimos 30 anos, mais ou menos, a taxa de crescimento do PIB é 2,5%, 3%. Nos últimos 7 anos está falando de 0,7%, não chega a 1%, em média. Claro, passamos por pandemia, passamos por várias coisas. Algumas variáveis. Claro que sim, mas em todo caso, a performance dos últimos anos é mediocre. E esse é um problema tremendo, tá bom? Mas em meio de todo esse processo, né? Hasta os anos 70, o Brasil era um grande importador de produtos agrícolas. De lá para aqui, teve uma revolução silenciosa, né? Onde nós vemos que, por exemplo, o agronegócio por ano cresce 8, 10, 12, 14% o PIB do agronegócios. Uma China nos melhores tempos. É outro mundo, é outro mundo. É outro mundo. Está observando isso? É outro Brasil. Quando você vê a balança comercial, né? A balança comercial do agronegócio é superavitária. A balança comercial do resto da economia é deficitária. Quando você sobrepõe os gráficos, você observa que quem financia a incompetência do país é o agronegócio. Tu fala em 14% do agronegócio de crescimento? Do PIB? Do não. PIB. Sim. 13, 8, 9, 14, e dependendo. A gente, nos últimos anos, não chega a bater 1. É essa disparidade? Sim, é uma disparidade tremenda. Então, se não for o agronegócio, o perfil de crescimento brasileiro seria pior, muito ruim.
Então, o agronegócio, por isso estou falando, é um setor que precisa ser melhor valorizado, é um setor que gera muita riqueza. Quando você fala do agricultor brasileiro, muitas pessoas ideologizadas acham que é um setor destrutivo, um setor que não respeita o meio ambiente. Não é verdade. E quando você fala do agricultor americano, você está falando do grande desbravador, do herói americano que conquistou o meio oeste americano. Está entendendo? São características complicadas. E dentro dessa atividade, por exemplo, as matrizes energéticas mais limpas, das mais limpas que tem em países de alta envergadura como o Brasil, é a brasileira. Quase 50% é energia renovável. E se você observa, calcula as exportações brasileiras para outros países, né? 75, 80% da produção exportada é produzida com energia renovável. Estamos falando das exportações do agronegócio das mais limpas que tem no mundo. Ninguém reconhece isso, é um outro atributo que tem esse processo. E quando fomos, por exemplo, a verificar sobre o agronegócio, suas exportações, fomos a verificar também outro recurso escasso no mundo, a água doce. Da toda a água doce do mundo que existe, 12% está no Brasil. Para você produzir produtos agrícolas, alimentos, né, você precisa de muita água. Essa água utilizada para produzir uma tonelada de soja, 1 quilo de carnes, etc. e tal, se conhece como água virtual. Então, nas exportações brasileiras, assim como tem emissões virtuais, também tem emissões, também tem água virtual. O Brasil é um dos maiores exportadores de água virtual no mundo, sendo que o mundo, 25% da população, sofre de crise hídrica. É outro atributo que você tem. Nos próximos anos você vai falar do mercado de água virtual. A água é escassa. Assim como você está falando agora do mercado de emissões, de CO2, já se está falando do mercado de água virtual. E o Brasil é um player importante porque tem esse recurso em abundância. Sim. E precisa ser cuidado. Então, é outro atributo que descobrimos que o agronegócio tem e poucas pessoas estão falando a respeito. É muito importante esse processo. Legal esse ponto de vista que tu traz no sentido de, primeiro, separar dois setores ou em duas partes, né, a economia do nosso país aí e também toda essa cadeia que envolve a economia, né, nesses dois polos. Eu vou começar o nosso bate-papo depois dessa introdução fantástica no sentido da economia, do varejo, do empreendedorismo, e depois a gente decorre do agronegócio, que ele está totalmente integrado, mas só para a gente fazer esses dois pilares, já que tu dividiu, eu acho que faz todo sentido. Como que tu enxerga os principais? Tu disse que a gente tem muitos dados, né? E talvez não estamos aproveitando esses dados da melhor forma para uma tomada de decisão. Qual tu acredita que seja os principais indicadores que o empresário, e pensando naquele empreendedor que às vezes não tem essas ferramentas de inteligência artificial, acaba sendo aquele empreendedor raiz, né, que a gente diz. Quais os principais indicadores que ele precisa estar atento para não ser surpreendido em taxa de juros, em algumas tomadas de decisões aí, para realmente não fechar o negócio, que a gente vê que tem grande tendência aí com essas crises. Do ponto de vista macroeconômico, você tem que ficar atento ao consumo das famílias, os investimentos, os gastos do governo e o saldo de balança comercial, do ponto de vista civil, né? Se você é pequeno empresário, meio empresário, grande empresário, o governo contrata várias instituições que calculam a expectativa do consumidor. A expectativa do consumidor é calculada todos os meses ou trimestralmente em cidades metropolitanas. E aí o relatório executivo, o relatório completo, vai mostrar a vocês qual é a tendência do mercado, e inclusive por setores e por nível de renda. Poucas pessoas, poucos empresários pegam essa informação, que está disponível na rede social. Entendeu? Então, é muito importante levar em consideração isso, porque aí você tem expectativas sobre se as pessoas vão aumentar ou não vão aumentar o consumo, se a renda vai aumentar ou não vai aumentar, se a inflação vai aumentar ou não vai aumentar, etc. Então, já nos dão uma primeira partida, um esboço por regiões que está acontecendo no mercado, não? Por outro lado, precisamos ver os investimentos, o nível de investimento que está associado a taxas de juros, expectativas de mercado, etc. Tá bom? Você deve convir que quando a taxa de juros é muito elevada, estressa muito a rentabilidade dos negócios. Tudo bem? E precisamos também ter consideração que a taxa de juros está associada ao déficit fiscal. Porque se o governo está gastando mais dinheiro que arrecada, ele precisa se emprestar. E se para emprestar, vai ter que entrar no mercado, vai ter que oferecer mais taxas de juros para poder captar esse recurso. Isso pressiona a expectativa de taxa de juros para cima.
E taxa de juros para cima, aumentando os preços, reduz a renda da família, se reduz a renda das famílias, se reduz o consumo e aí é o caos. Então é muito problemático esse processo. Então investimentos, taxa de juros, precisamos ter consideração. E por outro lado também os gastos do governo, não? A eficiência dos gastos do governo, o que estão fazendo com o dinheiro público, não? E isso é muito importante. Mas esse ponto parece tão obscuro para o empresário lá na ponta, porque ele não sabe o que é verdade, surge tanta informação, onde que ele absorve aquele conteúdo que realmente faz sentido para ele. O Banco Central, o problema é esse, não é uma formação clara, mas o Banco Central tem todos os relatórios sobre os gastos, etc. Né? É óbvio que o empresário não tem esse feeling de estar observando isso, mas eu acho que hoje tem vários meios de comunicação que sempre estão atualizando sobre as tendências dos juros, a tendência do mercado. Eles também têm esse feeling para observar esse processo. A ideia é escolher que meios de comunicação me alimentam essa informação. Tudo bem? Porque por aí existe muita coisa complicada. E você falando do varejo, né? Eu fiquei preocupado nestes últimos dias sobre o varejo, o atacado, o varejo. Especialmente pós a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul. Casualmente, esses dias andei dando umas palestras sobre os impactos da enchente no Rio Grande do Sul, né? Na produção, no PIB e no emprego, tá bom? E a verdade, nós usamos ciência de dados a respeito, né? Nós chegamos a usar inteligência artificial porque não era necessário, mas nós levantamos todos os dados de instituições oficiais, né? CONAV, Emater, etc. e tal, Receita Federal sobre faturamento que se perdeu esse período final de abril e maio sobre as enchentes, não? E decidimos ver qual seria o impacto na economia do Rio Grande do Sul. Nós não calculamos, por exemplo, quanto vai custar recuperar uma ponte, uma estrada, nada disso. Nós queríamos saber o fluxo econômico, a atividade econômica propriamente, porque se não tem uma ponte, a atividade econômica se atrapalha. Se tem a ponte, é melhor. Então, acho que seria um melhor processo. Aí nós utilizamos um modelo de equilíbrio geral e nós calculamos os impactos na produção, no PIB e no emprego e o que nós queríamos aqui era decompor esse impacto. Impactos diretos, impactos indiretos, impactos induzidos. Né? Só para que nos vá a escutar e nos vá ver para que entenda qual é o impacto direto. Vamos imaginar você um produtor de tratores. Eu sou agricultor e eu compro o trator. Essa é a relação direta, é um impacto direto. Para você produzir esse trator, você precisa comprar pneus, chips eletrônicos, etc. E tal. Esta transação comercial direta gerou efeitos indiretos. Esses efeitos indiretos vão gerar renda ou vão prejudicar renda, porque se deixa de comprar trator ou meio trator, o efeito induzido, o efeito renda vai aumentar ou vai diminuir. Ele também vai ser gasto no sistema. Então é o terceiro impacto. Então você tem impacto direto, indireto, induzido ou efeito renda, que se chama na literatura. E isso era importante. Por que nos interessa isso? Porque impacto direto se dá no lugar onde acontece onde se dá o acontecimento. Os indiretos induzidos é nas cadeias produtivas, que se espalham em todo o território gaúcho e brasileiro. E todos serão atingidos. E todos serão atingidos. Os resultados nos mostraram que, por exemplo, em termos de PIB, que nos interessa, não é? Que o impacto sobre o PIB vai ser de 3,5% de decréscimo. De decréscimo, é muita coisa. Estamos falando de 22, 24 bilhões de reais. Só para ficar claro, se a expectativa era crescer 5, paramos em 1,5. Isso mesmo, esse é o raciocínio, entendeu? Você mantém constante tudo, só estamos calculando o efeito líquido da enchente. Se você tem ajuda governamental, ele vai amenizar esse processo. O efeito líquido é 3,5% do PIB, que é muita coisa. É muita coisa. Sua recuperação também é complicada, porque a recuperação da atividade econômica depende do ciclo produtivo. Sim. Então, te explico. Por exemplo, se se perdeu gado no campo, né? Gado de corte, 5.000 cabeças, por dizer assim. Ou se perdeu esse gado de corte, não tem como reproduzir. Em quanto tempo vou reproduzir esse gado de corte? Então, olhem aqui. Aí, para reproduzir o gado de corte, entre o namorico de uma vaca e um touro e ele pronto para o abate, são 3 anos e meio. A recuperação disso é 3 anos e meio. Perda. Isso, o consumo imediato dessa perda, tá bom? Então, a recuperação se vai dar em muito tempo, dependendo da cadeia produtiva. Por exemplo, aquele evento climático de Katrina, uma década para recuperar.
Perfeito. Está observando isso? Então, por isso que queria explicar que todo vai depender do ciclo produtivo das atividades econômicas. Não? O consumo é imediato, mas a produção tem seu processo. Bom, dentro dessa perspectiva, nós calculamos que os impactos diretos se tornaram menores que os impactos indiretos e induzidos. O que significa isso? Significa que as pessoas se enganam que acham que não foram atingidas pela enchente e inundações. Em cadeia, os impactos negativos vão a ser maiores, espalhando-se em todo o estado, que no lugar onde se dieron os impactos diretos propriamente ditos. O que eu estou argumentando com isso? Que realmente muitas regiões do estado se vão afetar em função que as cadeias produtivas estavam conectadas com regiões que foram atingidas de forma direta, com muita força. E tem um ponto que todo esse fluxo, tu citou aí vários anos, o exemplo do gado é curto, 3 anos e meio. E a gente tem aquele primeiro impacto, vou puxar para o varejo de novo, mas a gente tem o primeiro impacto, aqueles que realmente foram, né, os diretos. E aí se pensa que tipo, passa 2, 3 meses, começa a esfriar aquele assunto e parece que voltamos ao normal. E esse normal ele não existe. De que forma tu acha que o empreendedor, essa galera aí, pode se precaver nessa tomada de decisão? Porque, por exemplo, tu citou que esses números vão ser muito longos, né, para uma reconstrução. Aí eu vou lá e pego o empréstimo. A tendência ali na frente é diminuir a renda, diminuir tudo isso, ou seja, diminuir o meu faturamento, como eu pago esse empréstimo? Então, o que tu acha a melhor forma de pensar no sentido de uma tomada de decisão de hoje, que vai ser, não é incerto, porque tu já tem números, então vai acontecer, mas que ele se previna para não ter o segundo tombo ali, né? Então, antes de chegar à tua resposta, então, esses impactos, uma parte direto, outra induzido e outra é indireto. O induzido é maioritário nesse processo. O que estou querendo dizer? Que ele está mostrando que a renda de muitas famílias vai diminuir. E quando a renda das famílias diminui, o primeiro que é impactado é o setor terciário, os serviços, principalmente o varejo e o atacado. Mão de obra. Mão de obra lá, renda vai diminuir nesse setor. O consumo se torna menor. Então, dito isso, te pergunto, né? O empresário que está nesse setor precisa ficar esperto a respeito. Tem que observar o que vai acontecer nesse mercado. Muitas pessoas perderam renda. Tem que estar atento aos programas sociais que estão acontecendo, dando dinheiro às famílias que foram atingidas de forma direta. Algumas conversas que tive em alguns lugares com empresários do varejo acham que inicialmente foram afetados, que agora não, porque a ajuda governamental chegou. Isso meio que amenizou, mas ela não vai ser permanente. Sim, vai entendeu? Secar essa fonte. Isso, vai secar essa fonte. 2, 3, 4 meses não vai ser permanente esse processo. Então, precisa estar atento a esse movimento, a esse mercado. Tá bom? O varejo é muito importante nesse sentido. E não só o varejo, o setor educacional vai prejudicar, o setor farmacêutico se vai prejudicar, tem várias coisas que se reduzem. Porque quando não tem dinheiro, você precisa cortar essas coisas e o último que corta é a alimentação. Sim. Vestuário, todas essas coisas vão ser afetadas. Já estão sendo afetadas. Já estão sendo afetadas. Então, precisamos ter cuidado a respeito. Tem hoje créditos favoráveis que o governo utilizou. E eu tenho uma crítica muito grande a respeito, porque estamos falando em Rio Grande do Sul de um momento emergencial. E em momentos emergenciais não se cobra juros. Tem que ser a fundo perdido. O Brasil já perdoou tanta dívida a tantos países por calamidade pública. Mas eu acho que isso seria uma solução? Seria uma solução para empresários que têm uma tradição. Muito empresário que vê uma taxa de juros de 2%, 3%, etc. e tal, não vai pegar. Se ele é sério, não pega, porque ele se vai afundar. Dependendo se ele já estava alavancado, ele não vai sair mais do buraco. Se é um indivíduo irresponsável, vai pegar e pronto. Sim, ele já está alavancado da pandemia. Claro. Juros, né? Mas o empresário que está aí há muito tempo é um indivíduo sério, um indivíduo que não quer se comprometer, que se pegue esse empréstimo com os juros, entre aspas, enganosos, ele se vai afundar. Então, e essa questão do fundo perdido, precisa ter cuidado. Do fundo perdido que tu traz é legal, diferente da pandemia, que a gente estava num setor global e pensando em Brasil era o país inteiro, não tem como não é emergência o país inteiro. Isso aí. Essa é local, né? Poderia ter vindo nesse sentido, né? E tem que vir.
E te vou explicar outra E coisa. tem Né? que vir, mas tu acredita que vai vir? Bom, senão vai ser Uma catástrofe mesmo. não, e vai ser incompetência dos governos. Eu te quero mostrar uma coisa, tá bom? Quando estávamos fazendo esses trabalhos para observar os impactos da enchente no Rio Grande do Sul, né? Nós fizemos um trabalho diferente porque nós calculamos em cadeia o processo. Os relatórios governamentais fazem um esforço para ter os dados, mas eu observei os dados diretos, eles coincidem com os nossos, bem pertinho. Mas eles subestimam o impacto total. Está bem subestimado. Nós vimos os relatórios deles e o nosso também está público, então podem ter acesso. A nossa ideia era colaborar para que se tenha... Famosos não estão usando muito bem os dados. Faz parte. Mas temos que reconhecer que o governo está fazendo um esforço muito grande. Temos que reconhecer que eles estão se desenvolvendo muito. A privatização, por exemplo, da empresa de eletricidade, saneamento, foram muito competentes em sua atividade nesta época das enchentes. Foram muito, essa privatização foi importante. Sim. Deu uma agilidade muito grande e os investimentos que vêm nesse setor são pesadíssimos, bem grandes. Setor privado, olha aí. E o governo estadual está se posicionando. Só que as promessas do governo central para o governo estadual estão sendo mesquinhas, por dizer outra coisa. Né? Se estava falando de 90 bilhões, 120 bilhões, chegaram 20 bilhões. Então, não faz cócega nenhuma. Esse é um problema. Então, precisamos ter cuidado a respeito. Por exemplo, quando fizemos este trabalho, tínhamos os dados, começamos a analisar os impactos, né? Aí fizemos uma pequena revisão de literatura sobre os principais eventos climáticos que aconteceram no mundo equivalentes ao do Rio Grande do Sul. E aí você encontra o fenômeno Katrina, você tem o terremoto da Itália e você tem o tsunami lá no Japão. Os três mostram, na literatura, mostram três eventos, três movimentos bem marcantes. Um primeiro momento de 1 mês e meio, 2 meses e meio, de movimentos solidários, as pessoas, as famílias, todo mundo querendo ajudar, um movimento solidário, depois isso para, que não pode ser que... Um segundo momento meio que paralelo vai acontecer uma migração de pessoas para outras regiões, e essa é uma migração bastante grande, não é pequena. Para o serviço isso é péssimo, caos. não só para a indústria, para todos os setores, e em um terceiro momento a migração de indústrias para outras regiões. Então, olha, faça esse exercício comigo. Com eles já era difícil reconstruir o Estado. Sim, eles é pior, porque... E essa região que foi atingida é uma região industrial. Muita mão de obra qualificada está indo embora. Muita obra qualificada que foi qualificada pelas próprias empresas e pelo setor público, educação, etc. e tal. Muitos estão indo para outros lugares, na mão de obra qualificadíssima. E muitas empresas já estão pensando em ir para lá e já estão indo. Eu não encontrei nenhuma fala concreta querendo alocar essas pessoas com mão de obra qualificada em regiões menos atingidas no Rio Grande do Sul. Mover mais dentro. Mover dentro desse processo. É o ideal. Ninguém vai obrigar, mas pelo menos ter essas expectativas governamentais nesses movimentos seria muito importante. Tá bom? E esse é um chamado nosso. Nós chamamos a atenção que deveria de acontecer isso, porque hoje, mais que nunca, se precisa do capital humano, do capital intelectual, dos empresários para a reconstrução do Estado. Porque quem reconstrói não é o Estado, Sim. é o setor privado. Então precisamos ter cuidado a respeito. Tudo bem? E aí imaginou, muita mão de obra qualificada está indo para Santa Catarina, para Paraná, está indo para os países vizinhos. Todo mundo oferecendo, entre aspas, solidariamente, mas por trás tem externalidades negativas. É decir, estão empobrecendo o Estado do Rio Grande do Sul. É o mais valioso que tem, capital humano. E como tu acredita que seria uma solução só o empréstimo a fundo perdido? Seria essa não, tem vários movimentos, Uma solução para alguns casos é empréstimo a fundo perdido, alguns anos de carência, etc. e tal, assim, ou um mínimo mais, menor juros. Em outros momentos seria oferecer novas áreas para empresários que perderam tudo, para que se instalem, etc. e tal, em outras regiões, oferecer novos trabalhos, incentivo a empregar mais pessoas dessas regiões em outras regiões. É decir, tem que ter um movimento mais organizado a respeito, não? E esse movimento tem que envolver os empresários, porque em última instância quem vai contratar essas empresas, esses funcionários, etc. e tal, são empresários. Sim. Então tem que ter um movimento empresarial por trás, organizando essas questões. Não acredito muito, o desenvolvimento se dá pelo setor privado, não pelo setor público. O setor público é um facilitador, mas quem realmente faz o desenvolvimento
das sociedades, das regiões, é o setor privado. E nesse contexto, só voltando um pouco àquela pergunta, qual tu acredita que seria a melhor tomada de decisão para esse setor privado, se ele já está sangrando aí da pandemia, e aí ele tem juros envolvidos para um empréstimo, qual tu acredita que seja a melhor tomada de decisão para ele, porque esse cenário tá obscuro. Eu entendo, tudo tá baseado em dados, tu traz essa evasão de pessoas do Estado, isso tudo vai refletir daqui 4 meses, 5 meses, um ano, e aí tu já tomou a tua atitude. O que fazer? Ele deve estar assim, pego ou não pego? É o que tem, não veio a fundo perdido ainda, mas eu pego o que tem, porque senão eu vou morrer também, né? Esse é o desespero. Isso. Tem gente que não está querendo pegar porque sabe que se vai afundar. Tem gente que está abandonando tudo e deixa por isso. Tem vários casos a respeito. Uhum. Tem muitas coisas que não são... Nem é bom falar a respeito, mas tem pessoas desesperadas, com problemas pessoais, inclusive... Não dá para falar em público isso, mas é perigoso. Sim. Se tem tirando a vida, etc. Não sai publicado isso, mas é uma coisa calamitosa que está acontecendo. Isso não é publicado, enfim, mas a gente tem algumas informações complicadas. É desesperador esse processo. Uhum. Então, mas em este momento, o melhor que se pode fazer é analisar bem o meu mercado, ver qual é a região onde me posso instalar, quais são as possibilidades em meio desse caos. E ver quais são as possibilidades de sobrevivência nesse processo. Uhum. Tá bom? Sempre existe esperança. Perder a esperança é o pior que se pode acontecer, né? Mas sempre existe esperança. Mas, por exemplo, não falando de esperança, não, aí quando fizemos o cálculo do desemprego, então, os cálculos nossos mostram que a enchente poderá gerar até 181 mil desempregados, formais e informais. Isso, Rio Grande do Sul. Forma direta, indireta e induzida. Uhum. E os sectores que mais se vão a prejudicar com esse desemprego são os sectores serviços. Por o que te falava, não? Uhum. Se o impacto efeito renda é negativo, se perde renda, o primeiro que vai ser, se vai reduzir o consumo, os serviços. Uhum. Não é? E o serviço que vai catalisar, em primeiro lugar, todo esse impacto em termos de emprego. Estamos falando de quase 80 mil desempregados no setor. Não, é Serviços. gigantesco. Tem há um tempo atrás eu fiz um episódio com uma economista do estado bem voltada para o varejo, e ela me falou uma frase que até deixei anotado aqui, se o caixa não fecha, é a empresa que fecha, né? Então não consegue se manter. Como o empreendedor consegue minimizar essa pequena, talvez aquilo que sobra, né? A pequena porcentagem, porque hoje tu paga juros de cartão, aí para ti ser competitivo, tu vai lá e faz em 10 vezes sem juros, mas no fim tem um juros ali embutido. De que forma tu tá vendo a movimentação do mercado e que ele possa ter algum insight de pensar assim, bom, eu vou fazer tal ação que ali eu ganho 2%, que ali eu ganho 3%, que ali talvez seja a rentabilidade dele. As margens no varejo são bem pequenas mesmo, muito pequenas, não? Então, um fator determinante para a lucratividade é a escala. Quanto mais escala, mas quanto mais grande o mercado, maior é a rede, os ganhos são maiores. Então, ele é um problema tremendo, as margens são pequenas. Que te posso dizer a respeito? Né? Novas variáveis, por exemplo, nós identificamos, vou dar uma dica para que vocês vejam como os números nos informam, né? Nós estávamos fazendo correlações entre o consumo de produtos lácteos, né? No Rio Grande do Sul, uma série bem grande, com clima, temperatura climática. Aí nós descobrimos, né, se observando, porque nunca fizemos essas correlações, né, e a inteligência artificial nos permite fazer isso, que existem meses específicos, semanas específicas, em que quanto mais frio existe, mais aumenta o consumo de produtos lácteos, dígase leite. É muito grande, de 5% a 7% o consumo aumenta em semanas específicas. Se você multiplica pelo cheddar médio, está falando de milhões. O empresário que tem essa informação 6 meses antes, 8 meses antes, é faturamento na veia. Isso nos traz a ciência de dados, a inteligência artificial. Você saber usar os dados. Não só saber os dados, estamos descobrindo coisas maravilhosas que ninguém sabe
Por quê? Porque hoje existem algoritmos que você faz este cálculo para um produto, mas para vários produtos, com milhões de dados, etc. e tal, aí são muitos cérebros que empiezam a nos mostrar insights e nos darem soluções estratégicas para nós poder tomar decisões importantes. Então, por isso que esse negócio da inteligência artificial, onde todo mundo fala demais e poucos sabem, oferecem o mundo, o céu, as estrelas, e não é bem assim. É um processo, são projetos específicos, são trabalhos muito específicos, que a literatura internacional nos mostra que nos primeiros anos, dependendo do negócio, varia de 5% a 20% aumento do faturamento. Pode. Porque temos elementos que tradicionalmente nunca utilizamos em nossas análises de mercado e hoje estão aparecendo e nos está dando insights maravilhosos que ninguém sabia. São vantagens comparativas frente ao concorrente. Sim, que não sabe. O pequeno porcentagem que eu citei está dentro disso aí. Isso mesmo. Aí quando eu falo com os empresários, isso é faturamento na veia, pessoal. Então, e o pessoal fica assustado, porque não todas as cabeças empreendedoras também estão dispostas a investir nessa parte. Mas quem está investindo se está dando bem. Como é? O ouro, o petróleo do mundo não é mais o petróleo tradicional, é aquele indivíduo que mexe com os números, que tem dados. E qual é o problema do Brasil? O Brasil é um dos países que tem mais informações do mundo, sabia? Estatisticamente falando, só que elas estão espalhadas. O que faz nossa empresa? Nossa empresa vai lá, junta as variáveis que nos interessam, organizamos elas e geramos informações de valor para tomarem decisões. Isso parece muito simplificado, mas não é. É um trabalho muito árduo por trás, mas é importante. Eu vou circulando nessa parte econômica de produto, enfim. Precificação. Isso é um desafio dentro desse momento, no sentido de tu tá desesperado, então tu baixa a margem, tu diminui e tal. Como tu vê a tomada de decisão na hora de precificar, principalmente um serviço onde, inclusive ontem a gente estava falando com o Cristiano aqui, ele citando mão de obra, que perde mão de obra qualificada. Como precificar tanto um produto, né, lá na ponta, como também a qualificar a mão de obra no sentido de maior investimento nisso. Né? Tem uma regra sagrada em qualquer empresário. Você tem que saber qual é a margem que precisa ser suportada para o negócio. Se você quiser baixar preços, prejudicando suas margens, chegar a um ponto em que você não está lucrando, não é tiro no pé, não faz sentido. E eu preciso mover, minha precificação tem que ter sintonia fina com a margem necessária que sustente meu negócio, que torne meu negócio sustentável. Entenda, sustentável da renda, se reproduz, remunera depreciação e tudo mais, entendeu? Eu preciso ter esse processo. Eu tenho que ter essa regra bem clara. Se eu não respeito essa margem, a fatalidade de fechamento do negócio é grande. Dentro desse processo, você tem vários elementos. Se a mão de obra está desqualificada, qualifica. Não? Remunera melhor, porque um indivíduo melhor remunerado é mais produtivo, o ambiente de trabalho é melhor. Tem várias técnicas a respeito. Não é, como é? Torno o funcionário ou colaborador em um associado e não mais um indivíduo que é um empregado na mente dos anos 60, 70. Então, já é mais um parceiro. Isso mudou faz tempo, entendeu? Os sindicatos que antes queriam destruir as empresas, hoje são parceiros. Eles mesmos oferecem, vamos reduzir a carga laboral, vamos reduzir para manter os empregados, os trabalhos. Porque se deram conta que não é mais, como é? Empresário e trabalhador. Não, isso não existe, mas é toda uma parceria, é uma força de ida e volta, entendeu? Não é soma zero, é uma soma que 1 mais 1 é 2 e aí vai. Então, o segredo é manter a margem. Qual é a margem necessária que eu preciso ter para sustentar o negócio? Ela é sagrada. E eu posso fazer de tudo, sabe? Eu reduzo custos aqui, lá, faço treinamento, mas a margem tem que ficar bem clara. Do contrário, você se prejudica. Tu trouxe bastante a questão de inteligência artificial, de utilizar esses dados. E acho que a tecnologia está dentro desse processo. E a gente tem bastante debate dentro do Brasil, não só no Rio Grande do Sul, e também talvez isso seja outro fator de impacto dentro das empresas, que é a importação de produtos, né? E essa competição no meio digital. Pensando no Rio Grande do Sul, a gente mencionou perdendo empresas e mão de obra para outros estados. E ainda conflita com isso. Como tu tá vendo esse mercado de importação de produto, China, se fala muito Shopee, como brigar com isso e qual o teu ponto de vista no sentido da taxação, que foi a discussão de jornal aí por várias frentes aí? Por princípio,
eu acho que qualquer taxação não é boa, porque você está maquilhando o mercado. Uhum. Por princípio, eu observo isso. Por princípio, o imposto não é bom. Isso é uma coisa que eu aprendi. Aprendi depois de muitos anos, entendeu? Porque eu vim de uma escola onde a força dos professores era uma visão bem acreditando que o Estado era um grande indutor do crescimento, achando que controle de preços, controle de oligopólio, toda essa economia controlada, eu tive essa formação. À medida que eu fui para o mestrado, doutorado, comecei a enriquecer outras literaturas que não conhecia, aí chegamos à conclusão que, a verdade, são posições intelectuais já ultrapassadas. Os mercados atuais são mais livres, a livre concorrência resgata o melhor do indivíduo, citando a Schumpeter, resgata o super empresário, não é? O ego do indivíduo que quer fazer acontecer. Então, as importações acontecem porque nós não somos competitivos. É uma questão bem simples. Outros países fizeram o dever de casa e nós não fizemos o dever de casa. Entendeu? A economia brasileira, a indústria brasileira foi protegida, muito protegida por mais de 5 décadas, 6 décadas, subsidiada permanentemente, nós comprando produtos mais caros no país que os importados. E isso aconteceu, mas chegou um momento depois do Plano Real que tiveram que abrir a economia, porque se em 50 anos se tornaram competitivos, vai dar mais outros 50 anos, não vão acontecer essas coisas. Então a economia aberta tem essas questões, né? E eu sempre me pergunto lá, quando estou falando nas palestras, alunos, empresários, né? O setor menos protegido do Brasil é o agronegócios. O setor que menos proteção tem é o agronegócio e é o setor que deu certo no Brasil. Por quê? Não tem, por exemplo, o crédito rural, o governo saiu, o próprio agronegócio criou uma série de mecanismos de autofinanciamento. A incorporação de tecnologia, claro, a incorporação de tecnologia foi absurda. Se tu me dizes quem são os grandes empresários desse país hoje, estão lá, no lado verde brasileiro. Obscuro, né? Sim, que ninguém dá bola, ninguém valoriza eles. Tem que ter cuidado a respeito, tá entendendo? Esse é o lado. E casualmente é o lado menos monitorado, menos intervenção governamental. Mas por não dar mídia? Não, porque a verdade se decidiu abrir a economia, ele se tornou mais competitivo, saiu, e as circunstâncias do mercado fizeram com que o próprio agronegócio se organize de tal maneira que hoje é um elemento fundamental para o crescimento econômico brasileiro. Tá bom? E outro setor mais tradicional, da indústria tradicional, ele foi sempre protegida. Isso vem da época da substituição de importações, onde tinha que se proteger a economia nacional para depois ter uma economia competitiva. Hasta aí tudo bem, mas depois de 5 décadas de subsídios, de proteção, não faz muito sentido. Precisa se adaptar aos novos tempos. E novos tempos estão acontecendo, né? É decir, tem espaço para outras questões importantes dentro do desenvolvimento da indústria e dos serviços no Brasil. Mas tu acha que a gente perde essa economia aberta? Tu demonstra que é a favor da economia aberta, né? De importação, exportação, enfim. Mas tu acha que a gente perde para esses caras pela escala? Em algum momento tu citou a questão de escala, né? Para ser mais competitivo. Perdemos para eles em função da carga tributária, que gigantesca, Voltamos. injusta. Então, quando estamos falando de uma economia mais livre, por isso que eu estou falando, por princípio, eu sou contra impostos. Por princípio, são contra impostos. Os impostos reduzem a renda, reduzem a competitividade do governo. Acham que o papai governo faz tudo e isso está errado. É um pensamento dos 50, dos anos 50, 60, 70. Hoje não, é ultrapassado. Não, mas A escola austríaca já é diferente, entendeu? Nos mostra que realmente o livre mercado, com menos participação do Estado, suas garras dentro das empresas, dos produtos, é melhor. tá, mas isso nós não vamos conseguir tirar. A participação Mas alguém tem que falar, assim como eu tenho muitos indivíduos na área de economia falando sobre isso, chamando a atenção. Olha lá na Argentina, aquele menino que chamaram de maluquinho, tal de Milei, fazendo toda uma revolução no Estado público, não? Reduzindo os gastos públicos, por primeira vez depois de 50 anos com déficit, com superávit fiscal. Está entendendo? Reduzindo toda essa loucura que tem o governo quando manuseia muito a economia como um todo.
Não estou querendo ser extremamente liberal, mas estou observando o seguinte, que os novos tempos mostram que os raciocínios novos são outros. Não, essas receitas antigas já foram testadas muitas vezes e estão matando o paciente. Precisamos enxergar outras coisas. Matando o paciente é matando o empreendedor. É isso mesmo, é isso mesmo. E parece simples cortar imposto e parece muito distante porque a gente vê que o governo cada vez aumenta mais impostos, né? Qual é a tua ideologia para conseguir fazer isso? E se é a do maluquinho Milei lá que tu Não, a escola austríaca nos mostra várias coisas importantes. Agora, a redução do tamanho do governo é muito importante. Claro, existem programas sociais necessários. Ninguém pode dizer que isso tem que ser... as pessoas... tem um grupo de pessoas realmente em estado crítico que tem que ser protegidas. Mas tem atividades que o governo se mete que não deveria estar envolvido nesses processos. Né? Por exemplo, Petrobras. Eu acho que a Petrobras é estratégica. Mas o governo mete a mão, já embora já é uma grande parte privatizada, mas ainda tem poder de voto o setor público. E olha os prejuízos que está na Petrobras agora. Teve lucros e agora está com prejuízos. Não é por causa. Não? É dizer, receberam um governo mais ou menos equilibrado em suas contas públicas do último governo que passou. E agora estão com um déficit absurdo, pressionando a inflação para cima, pressionando a taxa de juros para aumento no futuro. Está entendendo? Então, tem gente que ainda acredita que o Estado é indutor do crescimento econômico ou tentou uma máquina que tem que ser mantida para esse processo. Não está certo isso. Então, eu acho que um novo discurso para a economia moderna do Brasil e de muitos países das Américas está surgindo e tem que posicionar-se a respeito. Não vamos esquecermos, nos anos 60, o PIB brasileiro era maior que o PIB chinês. Hoje o PIB brasileiro é 10 vezes menor que o PIB chinês, pessoal. Muita coisa errada se fez. Só para pensar. Perde... Nós importamos um monte de coisa deles. Chips eletrônicos, tudo estamos importando deles. Alguém não fez o dever de casa. Vários, alguém. Pois é. Porque é uma sequência, né? Entrando um pouco na questão do agro, né? Eu sempre puxei pro varejo. O que tu identifica e aonde que poderia ter uma correlação entre esses dois setores para que o varejista pudesse se espelhar mais no agro e colher esses frutos que o agro traz, né, dentro do contexto econômico? A verdade, por exemplo, quando estamos falando do agro brasileiro, estamos falando de produtos lácteos. Estão lá na prateleira, né? Carnes, tudo isso está na prateleira. A verdade, entre o agro e o varejo, tem intermediários de vários tipos e aí precisamos ter cuidado, o varejista, às vezes, pela guerra fiscal. Te vou contar, nos produtos lácteos, tem empresas lácteas do Rio Grande do Sul que mandam fazer em Santa Catarina seus produtos para depois vendê-los aqui. Pelo ICMS, crédito fiscal. Está entendendo? Então, tem uma guerra fratricida chamada ICMS entre os estados que, de certa maneira, atrapalha os negócios. Está observando que a presença do Estado sempre está atrapalhando? Não? E não é deste governo, é de muita construção, entendeu? Não tem como, nunca vai se colocar num único governo. Sim. Mas a parceria entre o setor varejista e o agronegócio é muito importante. Mas entre eles também tem uma guerra, não é? É dizer, é negócios, compra e venda, mas... Por enquanto, o grande varejo, o grande atacado ainda tem mais força que o agronegócio quando se trata de vender produtos. E a correlação de investimento e de receita está totalmente ao contrário, né? Um tem mais força e gera menos riqueza do que o outro. Isso mesmo. São as estruturas do mercado. Mas né? como tu emparelha isso? Bom, aí é o mercado. A verdade é mais concorrente. Por exemplo, o setor varejista, se vamos a falar do setor varejista... Passo Fundo é cuna do setor varejista moderno do Brasil. Sabia disso? Não. Safari, Bourbon, Sabre, Vergueiro. Aqui saiu muita coisa, sabe? Às vezes eu brincando com os amigos, digo, Passo Fundo é o centro do mundo, saiu muita coisa por aqui. A primeira universidade comunitária, a Estrada do Trigo, hospitais de referência de alta complexidade, o melhor varejo, as tecnologias de varejo mais sofisticadas nasceram nesta região. Belo polo. Não, Belo Polo, Passo Fundo tem alguma coisa diferenciada. Tem coisas diferentes. A terra é fértil. Sim. Tem coisas muito importantes Passo Fundo, sim.
E Montoya, para onde tu acredita? Claro, tu trouxe várias questões relacionadas ao nosso estado, mas qual a tua expectativa e aquele calor que talvez o varejista e o mercado precise? Qual a tua expectativa em cima da economia e o que a gente pode esperar num curto prazo e num longo prazo, pensando em mercado e tudo Cara, isso? o Brasil que eu conheço é pelo Rio Grande do Sul, né? Meus filhos nasceram nesta terra, fiz minha vida nesta região, então me considero um gaúcho que mora Tirando o aqui. sotaque, é gaúcho. Sim, certamente, me sinto em casa, muitas pessoas, muitas famílias conhecidas. Mas eu sempre estou esperando só o Rio Grande do Sul pode sair para frente, sim. As grandes mudanças do Brasil, do agronegócio e outros setores, se dão por Rio Grande do Sul. Uhum. Eles subiram para Santa Catarina, para Paraná, Mato Grosso, estão na Bahia hoje, os filhos dos gaúchos, os netos dos gaúchos. Tem muita gente desbravadora neste estado. E nessa linha de pensamento, acho que o Rio Grande do Sul tem ainda por fazer muitas coisas. O único que estamos observando, eu estava dando uma olhada nos dados que o governo apresentou, que nos últimos 20 anos, né, o estado mais afetado por questões de calamidade climática é o Rio Grande do Sul. Parece que o prejuízo são, nos últimos 20 anos, 120 bilhões de reais. Em segundo lugar, Minas Gerais e assim vai. Uhum. Mas o campeão de prejuízos por questões climáticas é Rio Grande do Sul. Pode, nos últimos 20 anos. Sem considerar esta enchente de 2024. Fora isso. Fora isso. Então, temos um processo climático histórico que acompanha estiagem, excesso de chuva, um monte de coisas que o Rio Grande do Sul sempre está sendo afetado. Mas, além de tudo isso, é um povo trabalhador, um povo que vai para frente, e eu acho que, com mudanças estruturais adequadas, imagino que o Estado vai dar certo. E tu traz tu comentou que além da parte de educação, professor, especialista e analista no setor da economia, tu tem uma consultoria e trabalha muito essa parte tecnológica. O quanto a tecnologia pode ajudar nessa questão econômica e trazer novos insights para esse ecossistema que está precisando tanto da informação e principalmente casar esses dados. Tu fala muito em pesquisa, trouxe bastante dados, bastante informação nesse sentido, e a gente vê a carência nisso. Traz alguma ideia para esse cara utilizar desses dados e como chegar? Então, tem um grande problema. O problema é que muitos empresários ainda não enxergaram o potencial destas novas tecnologias. Uhum. Quando você explica o que podemos fazer com inteligência artificial, etc., o empresário está acostumado a comprar, estou comprando esta garrafa de água, é concreta. Quando você vai comprar informação, é todo abstrato. Está observando isso? Estou comprando o quê? Está comprando um produto, um serviço, um projeto, entendeu? E aí o empresariado brasileiro ainda não está pronto para projetos. Poucos que estão já em um patamar de crescimento diferenciado estão entrando nessa parte. Então não é todo. E agora se popularizou a inteligência artificial para todo lado, não é? Acham que se soluciona tudo. É mentira. É mentira, não é uma commodity. Cada projeto de inteligência artificial é como fazer uma roupa sobre medida para uma empresa. Lo que é válido para ti não é válido para os demais. Sim. Não é commodity, eu compro isso e com isso soluciono para todo mundo. Não existe isso, é mentira. Quem vem com esse papo é mentira. Que legal. Cara, queria agradecer a tua participação no nosso no Comunicando Andando. Comunicando Andando tem como propósito inspirar as pessoas no sentido de fazer negócio, e eu acho que a economia ela tá na raiz de qualquer negócio, qualquer empreendedor, ele precisava estudar mais e buscar mais informações. A gente tem como costume conectar pessoas. Quem que é uma referência para ti no meio dos negócios, tanto da economia ou talvez um grande empresário que possa seguir contando uma história legal aqui dentro do Comunicando? Aqui da região? Isso. Aqui na região tem várias pessoas que eu acompanho, por exemplo, o Rosso é uma pessoa que acho que já tivemos bastante indicação, né? É muito interessante, a visão estratégica e de tempo muito importante. O Kiko foi meu aluno, inclusive, tenho uma admiração muito grande pelo empreendedorismo e a simplicidade de pessoa que é. É uma pessoa muito importante,
que tem sua contribuição e agora chegou um patamar que quer deixar um legado. Eu assisti uma entrevista dele e eu fiquei muito feliz a respeito, tá bom? São neste momento que me vem a memória assim, pessoas que eu acho que estão para frente, né? Temos em outras regiões empresários interessantes, mas acho que essas duas pessoas são importantes no sentido do empreendedorismo e especialmente o Kiko no sentido de o uso de tecnologia e inovação pensando no futuro empresarial. Que legal. Agradeço então mais uma vez, Montoya. A gente está conectado, a gente vai seguir contando boas histórias aqui em Passo Fundo e que as tuas informações, esses dados possam de alguma forma chegar em mais empreendedores, que é aí que a gente vai realmente fazer algo sustentável, né? A gente vê o cara entrando e fechando e sangrando aí em cima de impostos, em cima de... preocupado muito com o governo, às vezes também tu se preocupa muito com o governo, mas não se preocupa com aquilo que tu tá fazendo. Eu acho que essa união, essa regra aí de achar o meio termo para não morrer os negócios é que a gente tem que se fortalecer nesse momento para conseguir seguir andando, né? Isso aí. Então tá, obrigado. A gente volta aí com novas ideias e novos episódios aqui de Passo Fundo. E segue acompanhando o Comunicando e Andando em comunicandoeandando.com.br. A gente tem o nosso site, tem no youtube.com/comunicando e andando. E não esquece, quer gravar teu conteúdo, é aqui, ó. Sede Studio é o lugar em Passo Fundo para você gravar o conteúdo. A gente volta na próxima terça-feira. Valeu!